Bom dia quem está aqui no Zoom, que vai depois estar no YouTube. Nós fazemos aqui no Zoom e depois enviamos para o YouTube. Para não fica direto disso, né? Com 3 vídeos ao vivo direto. Então, nesta quarta-feira, bom dia, Sirene, seja muito bem-vinda. Nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Há um tempo atrás, como que nós fizemos e olhamos e imaginávamos estar em 2023. Bom dia, Sônia, seja muito bem-vinda, né? No ano de 2023, quando nós assistíamos aqueles filmes do futuro que falavam em 2020, 2022, 2023, 2025, e naquela fase ficávamos naquela ideia de que terminaria em 2000 não passaria, depois em 2012 tudo terminaria, e aqui estamos nós em 2023, no 4º mês de 2023, nessa jornada, nessa caminhada rumo à 5ª dimensão, cuidando da nossa ascensão, cuidando do nosso... nessa volta para casa, né? Como eu sempre falo, eu gosto de falar isso, a volta para casa, a volta para onde... o que nós somos, a volta para o que nós realmente somos. Esse é um momento de muita alegria, de muita paz, de muita tranquilidade para quem está buscando, para quem está nessa jornada. Porque é fantástico, a cada dia que nós acessamos essa dimensão que nós viemos, porque é isso, nós estamos acessando a dimensão de onde viemos. Então, estamos voltando nesta linha do tempo, nesta dimensão, né? Voltando para a dimensão de onde viemos. Então, quando muitas vezes, eu estou saindo daqui, estou buscando, não, eu estou voltando para casa. É literalmente voltando para casa. Bom dia. Tem gente passando mensagem aqui. Deixa eu continuar aqui, depois eu olho tudo que está no externo, né? Vamos cuidar do nosso interno, vamos cuidar do nosso momento. É uma hora que nós tiramos para nos conectar com nós mesmos. É uma hora que nós tiramos para nós olharmos para dentro de nós e nos prepararmos para o dia que se desenha na nossa frente, né? Desde a hora que nós levantamos, nós buscamos essa conexão com nós mesmos. E mantermos nos conectados o tempo todo, o dia todo, é um trabalho bem tranquilo, diria, ou árduo para alguns, mas espero que seja da melhor forma possível para todos nós, tá bom? Então, vamos à nossa prece para ancorar o que vamos estudar, o que vamos ler. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos.
Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao decreto de hoje, né? Hoje nós vamos ler o decreto 111. Gente, eu estou perdida. Eu não sei se é o decreto 110, porque acho que eu não marquei. O decreto 110, eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Vou deixar aqui no decreto 110 mesmo. Então, hoje nós vamos para a história, estou curiosa também, porque eu ainda não li, a história de Casimiro e Poseidon. Casimiro e Poseidon era, sob todos os aspectos, um magnífico governante. Media 1,90 m de altura, era bem feito de corpo e ereto como uma flecha. Quando se punha de pé, sobrepujava a todos os que ficavam em torno e a própria atmosfera parecia carregada de mestria. Seus fartos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros. O manto real era feito de material que parecia veludo de seda cor violeta, guarnecido de ouro. Sob o manto, uma roupa justa, cujo tecido era de ouro flexível. A coroa consistia numa simples fita, também de ouro, com um enorme diamante no meio da testa. Esse povo, disse Saint-Germain, estava em contato direto com todas as partes do mundo, por meio da maravilhosa navegação aérea, produzida para seu uso. Toda luz, calor e força eram extraídos diretamente da atmosfera. A Atlântida, durante esse período, achava-se num maravilhoso estado de progresso, porque tinha sido governada e guiada no caminho da perfeição por vários mestres ascensionados, que apareciam de tempos em tempos, estimulando a elevação espiritual do povo. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada inicialmente dentro dos princípios espirituais e mantido obediência a essas leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo ou o próprio povo começa a derivar para os caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça e o mau uso da vida tornam-se hábitos,
quer dos administradores, quer do povo. A desintegração sobrevém e continua até que eles ou voltam a leis fundamentais de equilíbrio e pureza, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido e uma nova era se inicie. Casimiro e Poseidon era descendente direto dos poderosos mestres ascensionados, governadores da Atlântida. Em verdade, a civilização sobre a qual ele imperava era produto da cultura e da capacidade atlântica. Sua capital era famosa no mundo inteiro pela magnificência da beleza e beleza. Observai nas zonas rurais o método empregado para transportar objetos, pois a energia que esse povo utilizava era gerada num instrumento aparentando uma caixa com 60 centímetros quadrados e comprimento de 90 centímetros, ligado ao mecanismo do implemento em uso. O abastecimento de água dos rios era controlado, sendo também utilizada sua energia. Não havia necessidade de polícia ou organização militar de espécie alguma, em virtude do método pelo qual o povo era relembrado da lei e do maravilhoso poder sustentador que era irradiado, tornando-o apto a prestar obediência a ela. Bom dia, Salete. No lado leste do parque havia um edifício magnificente. Aproximando-nos dele, sobre o portão, lia-se Templo Vivo de Deus para o Homem. Entramos e achamos que parecia muito mais espaçoso por dentro do que visto por fora. Devia ter tido capacidade para conter, no mínimo, 10.000 pessoas sentadas. No centro desse imenso templo, havia um pedestal com cerca de 60 centímetros quadrados e 6,5 metros de altura, feito de uma substância branca leitosa, autoluminosa, que despendia uma luz branca com ligeiro tom rosado. Sobre ele estava um globo de cristal de 60 centímetros de diâmetro, feito de uma substância que continha no seu interior uma suave luz branca, autoluminosa. Essa luz era muito leve e, no entanto, tão intensamente luminosa que o edifício inteiro era brilhantemente iluminado. Esta esfera, observou Saint-Germain, era feita de material precipitado, encerrando um intenso foco de luz. Foi idealizada e colocada no templo naquele período por um dos grandes mestres cósmicos, como atividade sustentadora e dispensadora de vida para o povo. Emitia continuamente não só luz, como também energia e poder, que estabilizavam suas atividades, bem como do império. A esfera de luz foi focalizada pelo grande ser e o edifício erigido depois em volta dela. Era realmente um foco precipitado e a atividade concentrada da suprema presença de Deus. O grande mestre cósmico que a estabeleceu aparecia uma vez por mês ao lado da luz e proclamava a lei de Deus, a lei do governo e a lei do homem. Decretava ele assim: o divino caminho da vida, e era o foco da atividade crística para o povo daquela época. Saint-Germain tornou a estender a mão e os quadros vivos e sonoros desse grande ser passaram diante de nós. É absolutamente impossível colocar em palavras a glória dessa presença. Só posso dizer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus em expressão
perfeita. Em certo momento, ouvi o grande mestre cósmico proclamando a lei ao povo. A lembrança, a majestade de sua presença e de seu decreto ficaram gravados em minha memória para a eternidade, tão claramente permanecem em minha consciência. Transmito-vos seu decreto, tal como ainda perdura diante de mim. Filhos amados de Deus Uno e Todo-Poderoso, acaso não sabeis que a vida que viveis emana de una presença suprema, eternamente pura, santa e perfeita? Se alguma coisa fizerdes para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, apartar-vos-ei das dádivas de Deus. Vossa vida, a joia sagrada do amor de vosso Deus, deusa, fonte dos segredos do universo. Vosso Deus vos confia a luz de seu próprio coração. Amai-a, adorai-a, fazei com que ela se expanda sempre em maior luz e maior glória. Vossa vida é a pérola de grande valor. Sois os guardiões do tesouro de Deus. Vigiai-o, e não o useis, senão para ele somente, e sabei que se recebestes a luz da vida, de cujo uso tereis de prestar contas. A vida é um círculo contínuo, o princípio sobre o qual repousa a construção de vossa cidade. Se criardes aquilo que se assemelha à vossa fonte e reconhecerdes seu amor e sua paz dentro de vós, se usardes vossos poderes criadores para derramar bênçãos somente, então, enquanto vos moverdes em volta de vosso círculo de existência, conhecereis a alegria da vida e a ela será acrescentada maior alegria. Se vossas criações não forem puras como na origem, vossos males voltarão a vós, acrescido de outros da mesma espécie. Vós somente escolheis vosso destino e vós somente respondereis perante Deus pelo uso que fizerdes da vida, de vosso ser. Ninguém pode escapar à grande lei. Por longo tempo proclamei esta lei da vida, a lei de vós mesmos, sois dentro de vós, porque podeis sempre vos aproximar de vosso Deus, se desejais perfeição de vida. Nem sempre virei, como agora, deter vossos transviados passos sobre o caminho da verdade, nem para vos fazer lembrar a vossa luz eterna, colocada no píncaro de um monte para vos guiar. Em um dia distante, falarei dentro do coração do homem, e se amardes a vida, vireis até mim, morando em muitos seres. Que isso não produza confusão em vós, meus filhos. Se quiserdes me conhecer, a luz, tereis de procurar-me, achar-me, e tendo-me achado, permanecereis comigo para sempre. Nesse dia, a trindade do Pai, Mãe, Filho, será una no coração do homem. O Filho é, eternamente, a porta, o caminho para Deus. Em vossa mente e em vosso coração está a minha luz, para vos fazer lembrar permanentemente minha presença, porque no futuro estarei presente só nessa luz. Então serei a sabedoria em vossa mente para governar o amor em vosso coração, para que possais ser impregnados com a paz da vida una, Deus. Vosso corpo é tão somente o instrumento de vossa alma, e dentro de vossa alma deve fluir minha luz. Do contrário, perecereis. Minha luz em vossa mente é o caminho que leva ao coração da luz total. Unicamente pela minha luz em vós, podeis expandir a luz em cada célula de vosso ser,
tornando-o cada vez maior. Em vossa garganta está a minha luz, que é vosso poder de falar minhas palavras. Por meio delas, eu sempre ilumino, protejo e aperfeiçoo meus filhos. Palavras que não realizam esta tríplice missão não são minhas palavras, e só podem acarretar infortúnio quando proferidas. Meditai sobre minha luz em vossa mente, em vosso coração, e vereis dentro de todas as coisas, conhecerei todas as coisas e fareis todas as coisas. Então, aquilo que não vem de mim jamais poderá confundir-vos. Pronuncio agora estas palavras para que sejam gravadas em tabuinhas de barro e na memória dos adeptos. No dia longínquo a que me refiro, um dos filhos de Deus receberá estas minhas palavras e as transmitirá para a bênção do mundo. Nessa época, quando tiverdes recebido plenamente minha presença, deixando-a atuar sempre em vossa vida e em vosso mundo, vereis as células do corpo, que então ocupardes, tornarem-se brilhantes com a minha luz. E verificareis que podeis continuar dentro desse eterno corpo de luz. A túnica inconsútil do Cristo. Inconsútil do Cristo. Então, e só então ficareis livres da roda das reencarnações, tendo percorrido vossa longa jornada através da experiência humana e cumprido a lei de causa e efeito. Transcendereis todas as condições regidas pela lei e vos convertereis vós mesmos na lei, todo o amor, o uno. Assim é o eterno, o ascensionado corpo do Cristo, disse Saint-Germain, voltando-se para mim, no qual se está apto a empunhar o cetro do domínio e ser livre. Meu filho, mesmo agora podeis ascensionar na luz do Uno, porque a luz está em vossa mente, a luz está em vosso coração, e se nela firmemente vos conservardes, podereis elevar vosso corpo físico da limitação para o vosso puro e eterno corpo de luz, eternamente jovem e livre, transcendendo tempo, lugar e espaço. Vosso glorioso próprio eu está sempre à vossa espera. Penetrai na sua luz. Recebei paz eterna e repouso em ação. Ele não precisa preparação. Ele tem todo o poder. Vinde plenamente ao abraço de vossa própria luz. E neste momento, hoje mesmo, vosso corpo atual pode se tornar ascensionado. Quando acabou de falar, as imagens extinguiram-se. Prosseguimos até uma curta distância e paramos num lugar onde havia uma grande laje estendida no chão. Tendo Saint-Germain focalizado seu poder sobre ela, a pedra elevou-se da terra e deslocou-se para o lado, descobrindo uma abertura com degraus conduziram para baixo. Descemos cerca de 12 metros e chegamos a uma porta lacrada. Ele passou ligeiramente a mão sobre a porta e se deslacrou, revelando certos hieróglifos. Centralizai vossa atenção neste escrito, instruiu-me. Assim o fiz e pude ler as palavras: templo vivo de Deus para o homem. Sobressaindo claramente na porta, frente a mim, lá estava, então, a mesma porta física que acabáramos de ver momentos antes nos quadros vivos.
A porta se abriu e entramos numa sala sob um dos pequenos domos construídos em cada canto. Neste havia um grande número de caixas de metal com cerca de 60 centímetros de comprimento, 35 de largura e 15 de profundidade. Saint-Germain abriu uma e eu vi que elas continham folhas de ouro, nas quais foram escritos com estilete os anais dessa civilização. Calculei que deveria haver salas lacradas e preservadas embaixo de cada um dos 4 pequenos domos, e que o grande domo central fora construído por sobre a esfera de luz. Encontramos uma passagem secreta ligando as 4 pequenas salas, passamos para a segunda destas e vimos os vasos cheios de joias pertencentes ao templo. A terceira sala continha ornamentos de ouro e pedras preciosas. O trono e outras cadeiras de ouro. A cadeira do trono era um magnífico exemplar de esplêndida arte de ourivesária. O recosto tinha o feitio de concha, formando um dossel sobre a cabeça do regente. E dos lados pendiam franjas constituídas de finos elos de ouro, formando cada uma a figura de um 8. Essas franjas estavam presas ao encosto, produzindo um efeito delicado e extremamente gracioso. No centro da sala havia uma mesa de mais ou menos 4 metros de comprimento por 1,20 m de largura, feita de jade legítimo, descansando num pedestal de bronze dourado. Perto se viam 14 cadeiras, também de jade, com pés revestidos de ouro, assentos recurvados e espaldar lindamente esculpido. No alto do espaldar de cada uma, como que montando guarda, encontrava-se uma linda fênix de ouro com olhos de diamantes amarelos. A figura dessa ave simboliza a imortalidade da alma e o perfeito ser divino, em que todo o indivíduo se torna à medida que se eleva das cinzas de sua criação humana, através do fogo do sofrimento. A quarta sala continha 7 diferentes tipos de caixas de potência, como lhe chamei, porque recebiam e transmitiam energia extraída do universal para a iluminação, aquecimento e força propulsora. Os registros mostravam que esses povos estiveram em contato com todas as partes do mundo, por meio de maravilhosas aeronaves. Em seguida a essa civilização, veio uma conhecida como Pirua. Depois desse veio a Inca, estendendo-se ambas por um período de milhares de anos. Pouco antes de ser soterrada a cidade que acabo de descrever, havia ela alcançado o pináculo da glória e o grande mestre cósmico que atraíra a luz mediante a qual ela se desenvolveu e manteve, apareceu no império pela última vez. Chegou para dar aviso de um desastre iminente e teria salvo seus habitantes se este lhe houvessem dado atenção. Ele profetizou o cataclismo que varreu o império para o esquecimento, antes que 5 anos tivessem transcorrido, e anunciou que seria este seu último aparecimento entre eles. Os que desejaram salvar-se receberam instrução para abandonar essa parte do país, sendo dirigidos para onde deveriam ir, com a advertência de que a atividade final seria súbita e completa. Bom dia, Isolete. Seja muito bem-vinda.
Quando acabou de fazer a profecia, seu corpo se extinguiu rapidamente e, para a consternação do povo, o pedestal e o globo de cristal contendo a luz eterna desapareceram com ele. Durante algum tempo, ficou a população perturbada com a previsão dos acontecimentos que lhe afetava o império. Mas, passado um ano, e como coisa alguma ocorresse, a memória de sua presença tornou-se nublada e a dúvida começou a insinuar-se quanto à realização de suas predições. O imperador e os espiritualmente mais adiantados deixaram o império e chegaram a um certo lugar na parte oeste dos Estados Unidos, onde permaneceram em segurança até operar-se a transformação. A grande massa do povo que ficou tornou-se cada vez mais céptica, e 2 anos depois, um dentre eles, mais agressivo que os outros, tentou estabelecer-se como imperante. Ao deixar o império, o verdadeiro imperador selara tanto o palácio como o templo, no qual a luz tinha sido mantida. O pretenso imperador tentou forçar a entrada do templo selado e caiu sem vida à sua porta. Ao aproximar-se o fim do 5º ano, ao meio da data fatídica, o sol escureceu e um pavor imenso tomou conta da própria atmosfera. Ao anoitecer, medonhos terremotos sacudiram o solo e demoliram os edifícios num caos inacreditável. A terra que é hoje a América do Sul perdeu o equilíbrio e rolou para leste, submergindo de 48 metros toda a costa oriental. Assim permaneceu por muitos anos, depois se foi endireitando gradualmente até chegar a 18 metros de sua posição original, posição esta em que até hoje se conserva. Esta atividade causou o alargamento do Amazonas. Anteriormente, o rio tinha cerca de 29 quilômetros de largura. Era mais fundo do que é hoje e navegável de um extremo a outro. Fluía de onde é agora o Lago Titicaca, no Peru, para o Oceano Atlântico. Antes disso, havia um canal construído do Pacífico ao Lago Titicaca, e essa ligação com o Amazonas formava uma perfeita via fluvial entre os 2 oceanos. O nome do continente, nessa época, era Meru, tendo-lhe sido dado o nome de um grande mestre cósmico, cujo principal centro de atividade era e é no Lago Titicaca. É Meru ou Meru, né? Acho que a gente chama de Meru. O significado do nome Amazonas é destruidor de barcos, que se conservou pelos séculos afora, desde o período do cataclismo acima referido. O deslocamento de todo o continente sul-americano explica muitas condições de sua costa ocidental que os geólogos e cientistas não têm sido capazes de explicar, com os dados descobertos até agora. Assim, os grandes cataclismos da natureza fazem correr a cortina cósmica sobre civilizações de magníficos empreendimentos, e apenas fragmentos destas vêm à luz, à proporção que o tempo caminha para a eternidade. Esta verdade pode ser posta em dúvida pelo mundo exterior, mas os anais dessa civilização, que agora repousam no royal teto, serão um dia a prova disso. Revelarão sua existência, como também os feitos dessa era remota. Enquanto presenciava essas tremendas atividades,
admirava-me de como uma civilização pôde ter criado tanta maravilha, beleza e perfeição por toda parte, para depois se arrasar pela terrível ação destruidora de um cataclismo. Saint-Germain viu a pergunta em minha mente e prontificou-se a dar a explicação seguinte. Como vedes, quando um núcleo da humanidade é bastante afortunado para cair sob a instrução e radiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada de ver o que o plano da vida é para a humanidade, bem como a perfeição que lhe cabe produzir por seu próprio esforço consciente, para nela viver. Infelizmente, porém, e isso tem acontecido pelos séculos afora, os povos não procuram compreender a vida, deixando-se criar em estado de letargia. Não exercem o necessário esforço referido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começam a se encostar no único dispensador de radiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforços conscientes para compreender a vida e de trabalhar espontaneamente em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem é o resultado do poder sustentador do único dispensador de radiação. Se a um determinado grupo de almas é ensinado o caminho da mestria, e se vida após vida, e se lhes faz relembrar sua herança divina, chega a hora em que a assistência não é mais permitida. É então que a irradiação dos mestres ascensionados é retirada e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador e realizador não era devido ao seu esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham e se esforçam. Em tal atividade, os reverses experimentados obrigam-nos, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si. E, quando isso se dá, a expansão e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há malogro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente, a fim de expressar domínio do divino sobre o humano, porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda experiência, porque passa o indivíduo, acontece com o único propósito de torná-lo cônscio de sua fonte, de sua origem. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador e, como tal, mestre daquilo que cria. Em toda parte no universo inteiro, toda vez que o poder de criar é concedido a um ser, a responsabilidade de criar é sempre coexistente com o poder. Toda a criação se efetua através do esforço autoconsciente, e se o indivíduo que recebe essa grande dádiva da vida recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete e a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo com infortúnios até que ele assim proceda. Porque a humanidade não foi, de modo algum, criada para a limitação, e assim não pode descansar enquanto a perfeição com que foi dotada no princípio não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância e força constituem o caminho da vida, o plano original divino para a humanidade. Deus
dentro do indivíduo é essa perfeição e domínio, é essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida. O doador de tudo, o que é bom e perfeito. Quando o indivíduo volta as vistas para a sua fonte e a reconhece como a emanação de todo o bem, nesse momento desvia automaticamente o fluxo de todas as boas coisas para si e seu mundo, porque sua atenção dirigida à sua própria fonte é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo o que é bom. A vida em cada pessoa é Deus, e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Vinde, continuou Saint-Germain, iremos a uma cidade subterrânea perto do rio Juruá. Dirigimos-nos para oeste. Gente, eu acho que eu vou deixar para ler esta parte amanhã, essa cidade do rio Juruá, porque senão nós vamos começar e parar no meio do caminho. Então, eu vou parar bem aqui, para a gente recomeçar amanhã. Hoje é quarta-feira, né? Amanhã nós teremos aula do nosso curso. Estamos treinando a abertura de registros acásticos, né? Que nós tivemos aula, tivemos a iniciação com os registros acásticos e agora estamos treinando as aberturas de registro acástico. Amanhã será novamente um treino para abertura, para que nós nos aproximemos, nos voltemos cada vez mais para perto da nossa presença divina, para perto da nossa casa divina, para perto do nosso eu divino, né? Quanto mais nós nos conectarmos, e através dos registros, é a maneira mais simples, para nós podermos voltarmos para o nosso estudo da alquimia. Porque primeiro nós precisamos tratar tudo isso, precisamos equalizar toda essa energia, limpar tudo que precisa nos limpar, encaminhar todos. Quando a gente fala de limpar, gente, não é que nós estejamos sujos, né? São as nossas partes que degradaram, as nossas partes que se tornaram sombras, que nós precisamos buscá-las, acolhê-las, iluminá-las. E nada melhor que os registros acásticos, para trazer todas essas lembranças, que os mestres trazem as lembranças do que nós fomos, do que nós fizemos, do que as nossas partes fez, né? Do que a nossa alma fez. Então, os registros acásticos nos auxiliam, essa ferramenta fantástica nos auxilia nessa busca, nessa limpeza, nessa repolarização, nessa iluminação, nesses resgates, porque para nós podermos ascensionarmos, precisamos desconstruir tudo que nós fizemos. Precisamos olhar, reconhecer e transmutar tudo isso em amor e luz. Então, este curso, que durará 1 ano, tem todas essas ferramentas, tem todo esse aprendizado, tem todos esses atendimentos, porque são aulas atendimentos. Nessas aulas nós nos atendemos. Bom dia, Mercy, né? Então, esse curso tem todos esses atendimentos, tem todas essas ferramentas. Ele durará 1 ano de atendimentos, de aprendizados, de ensinamentos, de sintonizações, porque eu não sei mais quantas ferramentas serão sintonizadas os alunos deste curso. Você que chegar agora não perdeu nada, tudo está no Hotmart, todas as iniciações, tudo será trazido, você acessará tudo. Então, quem se escolhe, o link continua na nossa bio e está, inclusive, fixado na nossa bio. É uma pequena taxa, meus irmãos, que se paga por 1 ano de atendimento, tá? É uma taxa que não seria nem o equivalente a 2 atendimentos nossos. Então, mas nós não estamos visando... Hoje me veio muito de manhã isso, quando eu fiz a minha meditação. Não estamos visando dinheiro, não estamos visando vendas, estamos visando o despertar, o tratar as pessoas, o mostrar, o prepará-los para o que está por vir.
Então, esse curso, podemos dizer curso, mentoria, atendimentos, ou qualquer nome que se diga, tem o propósito de preparar as pessoas para olhar suas verdades, para olhar o que a sua alma fez, e olhar com amor, e olhar com carinho, e resgatar, porque não tinham consciência, não tinham as consciências que nós temos hoje. Essas partes que degradaram, essas partes que fizeram todas essas que nós poderíamos dizer hoje, as atrocidades, né? Não podemos julgar tudo isso, porque nós estávamos lá, nós também fizemos isso. Partes nossa contribuiu para tudo que está chegando hoje. Tudo que está acontecendo, toda a degradação do meio ambiente, a degradação das árvores, as nossas almas contribuíram para tudo isso. Então, hoje é um trabalho nosso resgatar essas partes, orientá-las, mostrar o que é a luz, como que é viver na luz, como que é sentir a pureza, sentir a leveza de quando nós éramos apenas luz. Então, se estamos caminhando de volta para a nossa casa, de volta para a luz, precisamos resgatar todas essas nossas partes. Então, todas as ferramentas serão apresentadas, e agora estamos apresentando a abertura dos registros acásticos, porque quando acessamos nossos registros, somos monitorados, somos acompanhadas por um mestre ascensionado, que só virá para nós aquilo que temos condições, que temos equilíbrio para receber. O amor incondicional é tão grande, é tão forte, que não chega para nós tudo de uma vez, somente aquilo que nós temos condições, que temos abertura de consciência para receber. Então, quem se escolhe entrar nestes atendimentos, nessa mentoria, neste curso, como quer que você diga, é uma anuidade de atendimentos, é uma anuidade de aprendizado, é uma anuidade de expansão de consciência. Atendimentos para a nova era, é assim que a gente coloca, assim que a gente renomeia, assim que a gente denomina, porque cada dia é um dia diferente, cada dia é uma subida mais naqueles degraus que nós estamos fazendo, é uma subida mais naquela espiral de ascensão, é uma subida mais para quem está abrindo, se dedicando, se doando, se deixando levar por esse grande aprendizado, assim como esses livros que nós estamos lendo aqui. Se vocês pararem, voltarem, ouvir essas leituras, levem para suas vidas no dia a dia essas leituras, esses aprendizados todos que nós estamos trazendo. Estamos aqui para trazer as verdades, estudar o nosso manual. Exatamente, Salete, é o nosso manual, porque a cada vez que nós ouvimos uma leitura dessa, nós encontramos mais alguma coisa. Ontem eu estava assistindo um filme chamado E a Vida Continua. Eu estava, na verdade, reassistindo, eu já tinha assistido esse filme, é um filme brasileiro, onde ele retrata as nossas encarnações. E eu confesso que ontem eu aprendi mais uma coisa lá. Eu não vou contar o filme todo aqui, para quem quiser assistir, ele está no YouTube, E a Vida Continua. Mas tem um momento em que ele mostra, o mentor espiritual mostra para uma pessoa que estava lá na ganância da terceira dimensão, não é? Ele se casa com a moça e pega todos os bens e vende, e ele tinha matado o melhor amigo dele para se tornar o marido de uma pessoa, para tomar o escritório, para fazer o melhor amigo. Ele matou o melhor amigo para tomar o que era dele. E o que acontece? Ele vai, a vida dele continua, a esposa dele morre, e ela vai, interfere por ele, resgata o amigo que ele matou dos umbrais, e o amigo tem a bênção da reencarnação. E vai reencarnar, e reencarna como filho deste ser. Então, tudo que ele fez, tudo que ele roubou, tudo que ele gananciou, tudo que ele trabalhou, volta para o pior inimigo, para o inimigo que ele matou, porque é o filho dele. Então, é tão simples de nós entendermos hoje as coisas com a mente atual que nós estamos, com a abertura de consciência que nós temos, e quando eu assisti esse filme eu não vi isso. E hoje eu assisti e eu vi. Tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, volta sempre para alguém que nós maltratamos no passado.
porque essa é a lei maior, essa é a lei do uno, essa é a lei da vida, essa é a lei do universo, essa é a lei de Deus, é a lei de causa e efeito. O que nós causamos, o que nós fazemos tem uma causa e tem um efeito. Então, na verdade, o que a gente acha, eu estou deixando para o meu filho. Quem é o seu filho hoje? Pode ter sido seu inimigo ontem, pode ser o inimigo que você matou ontem. Então, e os registros acásticos nos trazem essa clareza. Amorosamente, os mestres nos trazem essa clareza, esse entendimento, essa abertura. Então, se escolham, mas cada um precisa fazer a sua escolha para compreender tudo isso. Amanhã teremos aula, eu dei um spoilerzinho da aula que a gente vai dar amanhã aqui, trazendo ao vivo aqui agora, né? Porque quantas pessoas podem ouvir isso aqui e se interessar e dizer, nossa, é isso que eu quero. E vai lá, entra no curso, entra no link, entra para o curso e começa a assistir a aula. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui neste momento, gratidão quem escolhe. Gente, o curso está sendo pago para até 12 vezes, se eu não me engano. O Asas, no cartão de crédito, ele parcela até 12 vezes, tá? Quem está perguntando como é que eu pago, tá? Então, gratidão, 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 gratidão por todos vocês, por essas redes sociais que nos trazem essas clarezas, que nos trazem que possibilitam nos reunirmos e estudarmos juntos e aprender tudo isso juntos. Namastê.